No Salmo 103, o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Esse salmo me faz lembrar de coisas que aconteceram muito tempo atrás, mas que eu ainda preciso bendizer ao Senhor e vou precisar bendizê-lo por toda a minha vida, enquanto eu viver, até porque eu sou chamado por Deus a não me esquecer de nenhum só dos benefícios dele para a minha vida. Eu estava ontem pensando e lembrando de coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida, e eu me lembrei de um fato ocorrido há 24 anos atrás. Nós estamos no ano de 2024, e no início desse século, né, dos anos 2000, eu era bem jovem ainda, tinha lá os meus 30 anos de idade, era casado já, com certeza, tinha minhas 2 filhas e uma filha, a filha mais nova, Carol. Ela estava muito doente, era um dia de semana, muito possivelmente, talvez assim, terça ou quarta, eu não me lembro bem agora, isso não vai me vir à mente com tanta precisão depois de tanto tempo. Mas nós estávamos numa nossa jornada missionária como alunos de um instituto bíblico chamado Instituto Bíblico Peniel, lá em Jacutinga, eu, Laura, Bia e Carol. À época nós havíamos abandonado, né, o nosso trabalho na cidade de Itaguaí, do Rio de Janeiro, e tínhamos ido para o preparo missionário na cidade de Jacutinga, no Instituto da Missão Novas Tribos do Brasil. Lembro muito bem daquela época e com muita alegria, foi um tempo muito bom na nossa vida. Apesar de ser um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo onde a gente dependeu totalmente do Senhor, Ele não deixou faltar nada, mas esse episódio aconteceu lá. Era uma casinha simples e Carol estava doente. Carol tinha só 5 anos, né? Estou falando aqui de 2000, Carol nasceu em 95. Bia tinha seus 8 anos. Carol estava muito doente, ela tinha uma infecção que se repetia muitas vezes, era infecção urinária. Nós havíamos deixado o Rio de Janeiro um ano antes e à época fizemos um voto ao Senhor, de que se o Senhor curasse a Carol, nós iríamos ao campo missionário e iríamos passar pelo treinamento, pelo seminário lá na Missão Novas Tribos em Jacutinga, no sul de Minas Gerais. Realmente Deus curou a Carol, mas um ano depois a infecção voltou e voltou muito forte. E fomos levá-la ao médico. À época não tínhamos plano de saúde, éramos estudantes de teologia, como eu disse a vocês, uma jornada missionária dependendo exclusivamente de Deus, através de igrejas e ofertas de irmãos. Levávamos ela num posto de saúde que tinha na cidade a 5 km de distância de onde nós morávamos, e era um posto de saúde público. O médico olhou e disse: olha, nós estamos na semana que antecede ao carnaval e eu preciso ver os exames dessa menina antes de começar o período de carnaval, porque se for o que eu estou imaginando que ela tem uma baixa imunidade e nós temos que entrar com antibiótico forte, porque as infecções são distintas umas das outras e estão muito frequentes. Então tem um antibiótico específico para isso, mas eu só posso usar esse medicamento se eu tiver o resultado desses exames para tratar dessa criança. Ela só tinha 5 anos e estava queimando em febre. Nós fomos para casa, não tínhamos o dinheiro, o posto de saúde naquele exame específico não cobria, tínhamos que fazer de forma particular, e como a gente estava aprendendo a depender totalmente de Deus, nós fomos orar. Começamos a orar, e aí eu me lembrei que havia um laboratório que fazia esses exames particulares. Eu fui até lá e perguntei quanto custaria, e o dono do laboratório disse que era R$150, exatamente R$150. Nós não tínhamos esse dinheiro, não sei quanto representava R$150 naquela época. Estou falando de, como disse aqui agora, 24 anos atrás, era um dinheiro bom, talvez perto de um salário mínimo, imagino que seja bem perto disso. E aí nós então fomos orar. Laura chorava muito e ficava perguntando para Deus: Deus, o Senhor cumpriu com a gente, nós votamos que se Carol ficasse curada, nós viríamos para cá, e o Senhor curou a Carol e nós viemos para cá, estamos longe da família, estamos aqui nos dedicando à tua obra, porque Carol está doente de novo. E aí, enquanto ela chorava e eu orava, e ela também, com certeza, ela lá no quarto, eu na sala com a Carol deitadinha no sofá, a casa era muito pequenininha, queimando em febre, com o orçamento dos exames na mão, sem ter o dinheiro
para fazer os exames. Os dias estavam se aproximando, o carnaval seria no início daquele fim de semana. Chega alguém e bate na minha porta e disse: olha, era um aluno, um colega de seminário, tem um senhor numa caminhonete branca lá no portão e quer falar com Antônio, do Rio de Janeiro. Ele sabe disso, sabe o resto do seu nome, não conhece bem você, mas diz que é o Antônio do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei assustado e disse: pode mandar entrar. Ele veio. O seminário era como se fosse um condomínio. O portão até minha casa tinha lá quase uns 600 metros de distância. E ele veio e chegou. Quando ele chegou, a Carol estava deitadinha, né? Laura chorando no quarto e eu na sala recebendo ele, a porta encostada. Eu o chamei para entrar e eu vi que era alguém que eu já tinha visto uma vez. Chamava-se Pastor Bezerra de Menezes. Ele estava acompanhado de um outro pastor, um senhor de barba, que eu nunca antes havia visto e não me lembro o nome dele. E ele disse: olha, eu estava indo do Rio para São Paulo, eram 7 horas da manhã e eu fui tocado por Deus para vir aqui lhe visitar. Eu gostaria que você me permitisse orar por você e pela sua família. Eu disse: lógico, pastor, nós estamos precisando muito. E aí, quando ele ouviu o choro da Laura no quarto, ele e o outro pastor, ele disse: o que está acontecendo? Eu falei: a minha filha está queimando em febre e a gente precisa realmente de oração porque a gente não sabe o que fazer. Você já levou ele a um médico? Eu falei: já levei. Mas o nosso combinado com Deus e um com o outro, eu e Laura e as meninas, era de que nunca diríamos para ninguém daquilo que estávamos precisando, só para Deus, porque estávamos fazendo uma prova com Deus. E ele não perguntou e nós também não dissemos. Eu não disse quanto precisava, que faltava o dinheiro do exame, não disse nada disso. E aí ele pediu para ir ao banheiro. O banheiro ficava assim, no mesmo cômodo, era uma casa de conceito aberto, naquela época, uma casa simples de seminário, mas não tinha paredes entre a sala e a cozinha. Ele foi ao banheiro. Enquanto ele estava no banheiro, a luz acesa, dava para a gente ver por fora. Nós ficamos ali conversando, eu e o outro pastor. Laura também saiu do quarto, né, educadamente veio recebê-los, enxugando os olhos de lágrimas. E daí ele voltou do banheiro e disse assim: no banheiro Deus falou comigo e eu quero deixar uma oferta para vocês aqui. Orou por nós. O barbudo lá, o outro pastor, que eu não me lembro o nome dele, pegou a Carol no colo, orou por ela e disse: olha, essa menina está curada. Ele orou em línguas e Deus nos visitou ali e ele só disse assim: essa menina está curada, mas continue levando ao médico para que tenhamos certeza e o nome de Deus seja glorificado. E aí eles foram embora e deixaram algumas fitas, na época VHS. Ele gravava mensagens e ele vivia disso, né? Vendia essas mensagens gravadas à época e tirava o recurso para o seu ministério. E pediu para que eu levasse numa loja de um vendedor de malharias ali na cidade, entregasse em nome dele, chamado Robério, lembro como se fosse hoje. Esse homem disse que às 7 da manhã, ele estava passando na Dutra, indo do Rio para São Paulo, Deus incomodou o coração dele e ele desviou a viagem que estava fazendo do Rio para São Paulo, subiu, para quem conhece a estrada ali na região de Lorena, né, tem uma subida para a Serra do Piquete, que vai dar acesso ao sul de Minas. Ali são mais 2h30, 4, 3, até chegando a 4 às vezes. Sobe a Serra do Piquete, é uma serra difícil, mais uns 200 quilômetros, mais ou menos, para chegar em Peniel. Ele desviou essa rota, 200 quilômetros para ir, 200 para voltar. Chegou na nossa casa, já era perto das 11 da manhã, e entregou a oferta, deixou as fitas para que eu fizesse a entrega a esse empresário que havia encomendado, voltou e foi embora. Mas disse que o motivo de ir lá não tinha sido levar fitas para esse empresário, tinha sido tocado por Deus para ir até lá, visitar a mim e orar por mim e pela minha família. Eu falei: meu Deus, como o senhor é bom, né? Aí ele foi embora. E quando eu fui ver a oferta que ele havia deixado em cima da mesa, perto das receitas, que não tinha nenhum orçamento de valor, a oferta era exatamente R$150. Deus supriu a necessidade que nós tínhamos naquela manhã, porque precisávamos fazer o exame aquela manhã e nós não teríamos nenhum recurso para fazer aquele exame. Deus foi maravilhoso e Deus levou aquele homem lá para nos abençoar. Orou pela Carol junto com seu companheiro, deixou a oferta necessária, nem mais nem menos, e foi embora. Aí eu perguntei: meu Deus, como isso veio acontecer? Para mim mesmo. Sabe quem era esse homem? Esse homem tinha vindo
a igreja de onde eu era membro, no Rio de Janeiro, antes, no início do ano, daquele mesmo ano, eu disse que era período perto do carnaval, então talvez 2 meses antes. Eu estava de férias no Rio de Janeiro. O pastor Carlos Alberto Lopes, que era o meu pastor, pediu para que eu o levasse em casa, ou melhor, na casa onde eu estava hospedado, depois de um culto de quarta-feira aqui na primeira igreja de Itaguaí, do Rio de Janeiro. E aí eu fui levá-lo. Na viagem ele tentou puxar assuntos comigo, conversar comigo. Eu era o diácono da igreja, apesar de ser seminarista, eu também era diácono da igreja, estava de férias e fui levá-lo até lá. Mas eu estava muito aborrecido com ele, porque no culto ele havia feito algo que eu não havia aprovado. Olha, eu achando que posso dizer o que as pessoas devam ou não devam fazer, se está certo ou se está errado, no culto. Ele havia pedido uma oferta lá, posto um lençol, traz aqui o seu relógio, cheque pré-datado. Aquilo me gerou um desconforto muito grande e eu não concordei e por isso eu o tratei mal. E quando chegamos na casa onde ele estava em Vargem Grande, depois do culto, já devia ser umas 11 da noite, isso 2 meses antes desse episódio, ele quis que eu aguardasse até que ele fosse lá dentro da casa onde ele estava hospedado para voltar. Eu acho que ele talvez fosse me dar uma oferta ou coisa parecida. Eu tinha ido levá-lo no meu carro, né? Mas eu não aguardei, por causa do meu preconceito a respeito da forma como ele exercia o ministério. E olha, por conta disso eu fui embora. Esse homem ficou pensativo e disse para mim, olha, eu vim na sua casa te visitar, porque naquele dia você não quis esperar. E eu percebi que você não estava à vontade comigo, mas foi ele que Deus usou para responder nossa necessidade numa hora de muita dificuldade, de muita crise, sabe, existencial, digamos assim, vocacional, porque Laura estava questionando a vocação e a resposta de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer com esse testemunho é que Deus age das formas mais diversas possíveis. O que eu quero dizer através desse testemunho é que a gente pode confiar sempre no Senhor. O que eu quero dizer através dessa história é que é Deus quem cuida de nós no mínimo os detalhes. Ele usa quem Ele quer, a forma que quer, faz o que quer fazer. A gente só precisa confiar no Senhor. Deu certo não termos dito nada para ninguém que precisávamos daquele dinheiro para aquele exame. Podíamos ter ligado para a nossa família do Rio de Janeiro e com certeza alguém enviaria uma oferta para pagar o exame, mas não era isso que tinha que acontecer. Deus queria provar a nossa fé e Deus enviou alguém que nós não esperávamos, na hora certa, com o valor certo. Fizemos os exames, levamos a Carol ao médico antes do carnaval. O médico passou o medicamento e ela ficou curada para a glória de Deus. E esse é o testemunho que eu queria contar para você. Quanto você precisa hoje? De quanto você tem necessidade? Você acredita que esse Deus ainda possa suprir necessidades? Você acredita que o Deus que enviou um animal para entrar no lugar de Isaac, quando Abraão iria sacrificá-lo, sabe, o cordeiro para o holocausto, o Deus que é o Jeová Jiré, ainda hoje age na nossa vida? Eu creio, porque eu vivi isso, e eu quero te incentivar a bendizer o Senhor, né? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. 24 anos se passaram, e hoje eu posso testemunhar. Carol é hoje uma mulher casada, Carol é hoje uma serva de Deus, Carol é hoje uma mulher com 30 anos de idade, ou quase isso, né? Carol é hoje mãe, esposa, funcionária de uma grande empresa. Glória a Deus pelo Jeová Jiré que nos atendeu naquele dia, lá em 2024. Um abraço, sou o pastor Antônio Ramos, desejo que você tenha sido muito abençoado com esse vídeo.